Você bebeu o produto dele hoje, talvez ontem, talvez na semana passada e quase certamente vai beber amanhã. A cada 3 copos de suco de laranja consumidos no planeta, um é dele, não de uma corporação americana, não de um fundo bilionário de Wall Street. É de um homem que abandonou a escola aos 21 anos, que nunca deu uma entrevista, que nunca apareceu em uma lista de bilionários voluntariamente, que morreu sem que o mundo soubesse quem ele era. Como um filho de imigrante siciliano, sem diploma e sem capital, chegou a controlar 1/3 do suco de laranja do planeta? Essa pergunta tem uma resposta, mas ela não é o que você está esperando. No início dos anos 1960, o Brasil não era nada no mercado mundial de suco de laranja, absolutamente nada. Quem dominava era a Flórida. Os americanos controlavam a produção, os preços, a distribuição, e ninguém, em nenhum lugar do mundo, questionava isso. O suco de laranja era, para todos os efeitos, um produto americano, ponto final. O domínio era tão absoluto que qualquer tentativa de competição parecia ingenuidade. O Brasil exportava fruta fresca, caixas de laranja embarcadas nos porões de navios comuns, chegando murchas na Europa, vendidas com margem miserável. Era um lugar que nos cabia na cadeia global. Mas no interior de São Paulo, havia um homem que via aquilo de um ângulo completamente diferente. José Cutrali Júnior tinha aprendido a negociar laranja com o pai, Giuseppe, um siciliano que cruzou o Atlântico nos anos 1930 com quase nada no bolso, mas com algo que nenhum banco podia financiar: o conhecimento de gerações sobre o fruto. Na Sicília, os Cutrali já trabalhavam com cítricos antes de emigrar. A laranja não era apenas um produto para eles, era uma linguagem. Giuseppe chegou ao Brasil e começou do zero. Primeiro no Rio de Janeiro, comprando laranjas na Baixada Fluminense e revendendo no mercado carioca. Depois em São Paulo, onde estabeleceu uma banca no Mercadão da Rua da Cantareira. Uma banca, fruta fresca, margem apertada, trabalho duro, 11 filhos para criar. José Cutrali Júnior nasceu em 1926 e cresceu dentro daquele mercadão. O cheiro de laranja era o cheiro da infância. As negociações do pai eram a escola. Com 21 anos, ainda sem diploma, havia abandonado os estudos no ensino fundamental porque os negócios cresciam rápido demais e alguém precisava estar presente. Ele assumiu as operações. Não foi uma transição traumática, foi uma continuidade natural. Giuseppe e Júnior operavam em total alinhamento, sem conflito geracional, sem disputa de ego. O pai fornecia a experiência e a rede de contatos europeus que havia construído desde os tempos da Sicília. O filho fornecia a energia e a visão de que era preciso ir além do comércio. Em 1950, Júnior comprou a fazenda Santa Alice em Bebedouro, uma das regiões de solo mais fértil e clima mais estável para a citricultura em todo o planeta. A família parou de vender laranja dos outros, passou a produzir a própria. Em 1956, formalizou as exportações com a fundação da Citrícola Brasileira Limitada. Alemanha, Holanda, Canadá, mas ainda fruta fresca, ainda caixas, ainda margem pequena. A Segunda Guerra havia interrompido as rotas europeias anos antes, o que os forçou a fortalecer o mercado interno. Isso foi, sem que soubessem na época, uma vantagem, porque enquanto o mercado interno crescia, Júnior observava o que acontecia no mundo. Ele entendia que transportar laranja inteira era ineficiente, que a fruta se perdia no caminho, que havia uma tecnologia emergindo nos Estados Unidos, o suco concentrado e congelado, que poderia mudar tudo. O problema era que o Brasil ainda não tinha esse mercado de pé. Havia tentativas, havia iniciativas. Uma delas havia quebrado miseravelmente em Araraquara, deixando um rastro de dívidas e desconfiança. Enquanto outros viam escombros, ele via a estrutura que faltava ao Brasil. Uma fábrica parada não era um problema, era um ativo subavaliado. Cutrali Júnior havia passado 2 décadas aprendendo a negociar em mercados onde ninguém apostava em quem chegava de baixo. Essa era a situação que ele conhecia melhor do que qualquer outra, e foi exatamente ali que Cutrali Júnior enxergou a oportunidade. Em 1967, uma fábrica em Araraquara foi a leilão. A Suconasa, Sucos Nacionais S.A., havia sido fundada em 1963 com grandes expectativas e capital de terceiros. A ideia era certa, a execução um desastre. Estrutura de custos ineficiente, gestão financeira precária e, acima de tudo, incapacidade de penetrar nos circuitos de distribuição internacional que os americanos dominavam com décadas de vantagem. Em menos de 4 anos, a empresa afundou. Os equipamentos
pagamentos estavam parados, a dívida pesada, os fornecedores da região sem receber, a reputação destruída. Ninguém queria aquilo. Cutrale Jr. comprou, sem sócio, sem banco de investimento, sem consultoria externa. Ele usou os recursos acumulados em 20 anos de comércio de fruta fresca, dinheiro de banca de mercado, de fazenda, de exportação de caixas para a Europa e apostou tudo em uma fábrica que o mercado havia descartado como sucata. A família inteira considerou arriscado e era. A reputação da Suconasa era tão negativa que os produtores locais se recusavam a fornecer fruta para aquele nome. Os clientes internacionais que haviam sido queimados pela gestão anterior não atendiam telefonemas. Cutrale Jr. herdou não apenas uma fábrica quebrada, herdou uma cicatriz no mercado. E então, o inesperado aconteceu. Meses após a compra, uma geada devastadora atingiu os laranjais da Flórida. O coração da produção mundial foi destruído em questão de noites. Os preços internacionais do suco dispararam. O mercado americano e europeu entrou em colapso de oferta e o mundo precisava urgentemente de suco de laranja. A fábrica de Araraquara estava pronta, mas Cutrale Jr. sabia que a janela era estreita e que ninguém ia bater na porta de uma fábrica com histórico de calote. Então ele não esperou. Viajou pessoalmente, visitou cada fornecedor da região que a Suconasa havia lesado e pagou. Visitou cada cliente internacional desconfiado e prometeu, olho no olho, qualidade e pontualidade, sem advogados, sem comitiva, só ele e a sua palavra. Eu garanto a qualidade, eu garanto a entrega. Fornecedores da época relatam encontrá-lo nos pomares de Araraquara às 5 da manhã, verificando pessoalmente o vigor das árvores, a presença de pragas, a qualidade da fruta antes de qualquer negociação. Ele acreditava que o segredo do negócio começava no sol, que qualidade não se delegava, que o dono precisava saber o que estava vendendo antes de qualquer outro. Executivos que trabalharam com ele passaram 30, 40 anos na empresa, não por falta de opções, mas porque Cutrale Jr. pagava pontualmente, cumpria o que prometia e tratava a lealdade como moeda mais valiosa do que qualquer bônus. O retorno sobre o investimento da Suconasa aconteceu em menos de uma safra. A Suco Cítrico Cutrale Limitada havia nascido e o que viria a seguir não era apenas o sucesso de um homem, era a reconfiguração completa do mercado global de suco de laranja. Nas décadas seguintes, Cutrale Jr. entendeu algo que seus concorrentes demoraram anos para perceber. Transportar água é caro. Transportar suco concentrado é um negócio completamente diferente. A tecnologia do FCOJ, suco de laranja concentrado e congelado, foi a virada técnica. Retirar a água por evaporação e congelar o concentrado permitia exportar volumes imensamente maiores com custo logístico dramaticamente reduzido. A Cutrale investiu pesado em evaporadores de última geração. As fábricas tornaram-se algumas das mais eficientes do mundo, e então veio a jogada que ninguém esperava. A Cutrale não apenas produzia o suco, ela passou a controlar todo o caminho que o suco percorria até o copo do consumidor. Pomares próprios, fábricas em Araraquara, Bebedouro, Colina e Conchal, terminal portuário privativo em Santos, navios-tanque especializados, não navios comuns de carga, mas embarcações com tanques de aço inoxidável refrigerados, com rotas fixas do Brasil para a Europa e os Estados Unidos. Enquanto concorrentes dependiam de terceiros em cada etapa da cadeia, a Cutrale eliminava intermediários. Cada centavo economizado virava margem, cada margem virava investimento, cada investimento virava mais controle. A Flórida sofreu mais geadas em 1977, 1983, 1989 e a cada geada o Brasil avançava. Cutrale Jr. foi ainda mais longe, comprou pomares e fábricas dentro da própria Flórida, uma manobra cirúrgica, operando de dentro do território do maior concorrente do planeta, protegendo a empresa de tarifas, de sazonalidade, de qualquer risco de abastecimento. Hoje, 1/3 de todo o suco de laranja consumido no mundo passa pelas operações que ele construiu. 3 em cada 10 copos, em mais de 90 países, 15 mil empregos diretos e indiretos, receita estimada acima de 3 bilhões de dólares anuais. E ninguém de fora sabe ao certo porque a empresa nunca abriu o capital, nunca precisou. Em 2014, a família foi além da laranja, comprou a Chiquita Brands, a gigante americana de bananas, por 1,3 bilhão de dólares ao lado do Grupo Safra, uma família de sicilianos que chegou ao Brasil sem capital, adquirindo uma das marcas alimentares mais reconhecidas do mundo. E isso é o resultado de uma construção de 70 anos, tijolo por tijolo, safra por safra, decisão por decisão, um legado que nenhuma geada jamais destruiu.
José Cutrale Júnior faleceu em 29 de dezembro de 2004, aos 78 anos em Araraquara. Um AVC, complicado por uma leucemia que ele combatia em silêncio, internado em uma UTI montada dentro da própria casa porque não queria sair. Até o fim, o homem que industrializou a roça não se separou da sua terra. O setor citrícola mundial parou. Em Araraquara e Bebedouro, os trabalhadores rurais que o conheciam de perto disseram simplesmente: ele foi o homem que transformou a agricultura em tecnologia e nunca esqueceu que a tecnologia começa no solo. 3 lições permanecem. Primeira, a vantagem competitiva real não está no produto, está no sistema. Cutrale não vendia laranja, ele vendia controle de ponta a ponta. Quem controla a cadeia, controla o preço. Segunda, crises são redistribuições. Cada geada na Flórida destruiu um concorrente e criou uma janela para o Brasil. O detalhe que ninguém percebeu é que Cutrale já estava posicionado antes da crise, não por causa dela. Terceira, a discrição pode ser uma estratégia de negócio. Enquanto outros se expunham e buscavam holofote, Cutrale construía em silêncio. O silêncio virou escudo, o escudo virou fortaleza. Se essa história te fez ver o agronegócio brasileiro de um ângulo diferente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, este é o momento certo. Agora, a história muda de lado. Em 10 de março de 2026, o GPA, um dos maiores nomes do varejo brasileiro, pediu para reestruturar 4,5 bilhões de reais em dívidas. Um gigante sob pressão. Mas a pergunta é simples e incômoda. Como uma marca que ajudou a moldar o consumo no Brasil chegou a esse ponto? Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra.